Você já refletiu sobre como o mal entrou no mundo? Nos próximos instantes, você conhecerá revelações surpreendentes sobre a queda de Satanás, o anjo que ousou desafiar a Deus. Esse ser, que um dia foi perfeito e glorioso, tornou-se o maior símbolo do orgulho e da rebelião. Acompanhe como sua busca pelo poder desencadeou um dos maiores conflitos espirituais da história. Fique conosco e descubra mistérios que podem transformar sua compreensão sobre o bem e o mal. A verdade será revelada agora. Mas de onde surgiu o primeiro pensamento maligno de Satanás? Deus o criou originalmente como um anjo, assim como fez com todos os outros seres celestiais, por meio do ministério de seu Filho, o Senhor Jesus. Como nos ensina o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entretanto, sendo Deus completamente santo, ele não pode ser a fonte do mal. Portanto, tanto a razão quanto as Escrituras nos mostram que os anjos foram criados em santidade. Cada um deles é uma criação direta do Senhor. Porém, Satanás se rebelou, e ao fazer isso, não apenas atraiu para si a ira divina, mas também persuadiu uma parte dos anjos a se voltarem contra Deus. Estima-se que 1/3 deles tenha seguido sua revolta, tornando-se hostis ao Criador e à humanidade. Os livros de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17, são frequentemente associados à queda de Satanás. No livro de Isaías encontramos um relato impactante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E dizias em teu coração: subirei aos céus, exaltarei o meu trono, acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei sobre o monte da congregação no extremo norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado no reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías 14, 12 e 15. Antes de sua queda, Satanás parece ter ocupado uma posição de grande prestígio. Pertencia à classe dos querubins, uma das mais elevadas ordens angelicais. Em Ezequiel 28, 14 lemos: Tu eras o querubim ungido que cobre, e te estabeleci. No santo monte de Deus estavas, andavas entre as pedras de fogo. Ele possuía beleza e sabedoria extraordinárias, características que o tornavam singular entre os seres celestiais. Seu orgulho, no entanto, o corrompeu. Em Ezequiel 28, 17, está escrito: Teu coração se exaltou por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso te lancei por terra. Satanás ficou obcecado com sua própria glória e desejou se igualar ao Criador. Esse orgulho foi o estopim para sua queda. Jesus, em Lucas 10, 18, declarou: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Essa afirmação foi um alerta contra a arrogância, mostrando que o orgulho foi o primeiro pecado a provocar ruína. Da mesma forma, Paulo, em 1 Timóteo 3, 6, ensina que um líder cristão não deve ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. A rebelião de Satanás teve consequências graves. Ele não apenas perdeu sua posição exaltada, mas também arrastou consigo inúmeros anjos. Em Ezequiel 28, 18 e 19, lemos que sua transgressão e injustiça o levaram à destruição. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. A punição final de Satanás será o lago de fogo, conforme mencionado em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Embora sua sentença esteja selada, ele ainda age para enganar e destruir. No entanto, sua derrota definitiva ocorrerá no julgamento final. Diante disso, sua história nos serve de alerta. O orgulho e o desejo de poder podem levar à ruína,
como aconteceu com Satanás. Que possamos, portanto, buscar a humildade e a submissão a Deus, evitando cair nos mesmos erros que o levaram à destruição. Se você deseja aprofundar sua jornada espiritual e compreender mais sobre a prosperidade em Deus, confira o e-book Descubra a Vida Abundante com Prosperidade Espiritual em Deus. Esse material oferece ensinamentos valiosos para superar desafios espirituais e alcançar uma vida plena. As estrelas mencionadas na Bíblia muitas vezes são referências aos anjos. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, há uma afirmação sobre a intenção de Satanás de se assentar no Monte da Assembleia, de acordo com Isaías 2:2 e Salmos 48:2. Esse monte representa um centro administrativo do reino de Deus e está vinculado ao governo messiânico sobre a terra, com sede em Jerusalém. Satanás, portanto, almejava exercer domínio sobre os assuntos divinos. O desejo de exaltação de Satanás também é expresso na sua ambição de subir acima das alturas. Originalmente criado com uma glória magnífica, refletindo a majestade de Deus, Lúcifer passou a cobiçar uma posição equivalente à do Criador. Esse desejo culmina em sua declaração: "Eu me farei semelhante ao Altíssimo", demonstrando o ápice de sua rebelião e tentativa de usurpar a autoridade divina. Satanás não desejava ser diferente de Deus, mas sim possuir o mesmo poder e autoridade. No entanto, Deus não compartilha sua glória ou soberania com ninguém. Seu título exclusivo e incomparável é reafirmado em Isaías 42:8 e 43:10, onde ele declara que não há outro antes ou depois dele. Isaías 45:5-6 reforça que o Senhor é único, sem qualquer divindade ao seu lado. O pecado de Satanás é particularmente grave por várias razões. Primeiramente, foi a primeira revolta registrada contra Deus. Além disso, Lúcifer foi criado de forma perfeita e com sabedoria inigualável, conhecendo profundamente a bondade e a glória divinas. Ele desfrutava de uma posição elevada, sendo responsável por importantes serviços no reino celestial e gozando de comunhão íntima com Deus. Contudo, sua corrupção o levou a perder a santidade e a se tornar o grande adversário de tudo o que Deus representa. A Bíblia deixa claro que Satanás ainda exerce influência no mundo, mesmo após sua queda. Seu destino final, porém, está selado. Será lançado no Sheol, nas profundezas do abismo, conforme Isaías 14:15. O livro de Isaías 24, 21, 22 menciona que os anjos caídos e os reis terrenos enfrentarão o julgamento divino. Embora não haja uma revelação exata sobre quando ocorreu a queda de Satanás, algumas inferências podem ser feitas. Se os anjos já existiam na criação inicial descrita em Gênesis 1:1, sua rebelião ocorreu posteriormente. Em Gênesis 1:31, Deus declarou que tudo era muito bom, sugerindo que até aquele momento não havia pecado no universo. Entretanto, Jó 38:7 sugere que os anjos estavam presentes durante a fundação da terra, celebrando a obra divina. Assim, a queda de Satanás ocorreu em algum momento após a criação original, mas antes da tentação de Adão e Eva, em Gênesis 3. Satanás não caiu sozinho, mas arrastou consigo uma parcela dos anjos que passaram a servir sob sua liderança. Mateus 12, 24, 26 menciona que ele possui um reino estruturado, e Mateus 25, 41 confirma que o fogo eterno foi preparado para ele e seus seguidores. Em Apocalipse 12, 7, 9, é descrita uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus aliados, que foram derrotados e lançados à terra. A menção em Apocalipse 12, 4 sobre 1/3 das estrelas sendo arrastadas por sua cauda é interpretada como a queda de 1/3 dos anjos. A existência do mal no universo levanta questões sobre por que Deus permitiria tal evento. No entanto, a Bíblia enfatiza que Deus é santo e justo, não sendo autor do pecado. Tiago 1:13. Ele é soberano e tem pleno controle sobre tudo. Isaías 41, 4, 43, 13. No final dos tempos, conforme Apocalipse 20, 10, 15, Satanás será definitivamente julgado e lançado no lago de fogo,
junto com aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Satanás não era um anjo comum, mas um querubim ungido e guardião da presença divina. Ele liderava o louvor e o serviço no céu antes de se rebelar. Deus concedeu-lhe o livre-arbítrio, pois deseja a adoração voluntária, e Lúcifer escolheu a rebelião. Como consequência, foi expulso do céu e condenado à destruição final. Embora Satanás ainda influencie o mundo, sua derrota é certa. Sua arrogância e orgulho o levarão à destruição. Seu destino serve como um alerta para evitarmos a soberba e confiarmos no controle soberano de Deus sobre todas as coisas.